Já. Boa noite, me chamo Carolina Fernanda. Nosso grupo vai falar sobre lesão de furca. Também temos no grupo Anderson Moura, Virna Vieira, Luciana Lopes, Luciane Vieira. A anatomia dentária dos dentes multirradiculares. O conhecimento detalhado da morfologia dos dentes multirradiculares em suas posições de arco dentário e o pré-requisito fundamental para a compreensão adequada dos problemas que podem ocorrer quando esses dentes são envolvidos por uma doença periodontal destrutiva. Portanto, a primeira parte deste slide inclui uma breve descrição de algumas características anatômicas importantes da complexo radicular e das estruturas relacionadas de premolar e molares. A composição radicular é a porção do dente localizado apicalmente à junção de semente e esmalte. Tronco radicular mais profundo na anatomia dentária abrange todas as zonas não divididas da raiz. Entrada da furca. Trata-se da região onde inicia a furca e coroada pelo tépito fônice, o ângulo de separação das raízes, também conhecida como ângulo de divergência, que, dependendo da área de separação entre a raiz e outra, pode ser chamado de ângulo positivo ou negativo. A coeficiência da separação é o comprimento da raiz em relação ao comprimento do complexo radicular. Bom, gente, eu vim falar sobre a anatomia dos dentes multirradiculares. Os dentes molares superiores e inferiores, né, são os dentes multirradiculares. E os dentes superiores, sob todos os aspectos, os primeiros molares, eles são maiores do que o segundo e do que o terceiro molar. Eles possuem também 3 raízes, uma lingual e 2 vestibulares. O segundo molar, ele apresenta, né, 2 raízes e pode apresentar 3. Geralmente, as raízes são fusionadas. E o terceiro molar, ele tem uma anatomia mais irregular, né? São dentes que a gente sabe que, dependendo de como ele está na arcada dentária, precisa ser extraído posteriormente. Já os molares inferiores, dos molares inferiores, o primeiro molar é o maior de todos os dentes, né? Ele possui 5 cúspides e 2 raízes, que são as cúspides do molar inferior, elas são bem desenvolvidas, assim também como as raízes. Uma raiz mesial e outra distal. Já o segundo molar inferior, ele possui 2 cúspides e 2 raízes. O terceiro molar, também inferior, a gente sabe também que a anatomia dele é uma caixinha de surpresa, né? E dependendo também como está erupcionando na arcada dentária, ele pode ser tem a indicação de ser extraído ou não, tá? Então, assim, em resumo, a gente percebe que os dentes multirradiculares, eles são bastante importantes, tanto os superiores quanto os inferiores, eles são bastante importantes na mastigação, né? E a lesão de furca, ela pode afetar mais os primeiros molares inferiores, tá? Também pode afetar dentes unirradiculares, que tem a sua anatomia diferenciada, como incisivos centrais superiores, que pode ter 2 raízes, assim também como premolares unirradiculares, que também em sua anatomia, que deveriam ser unirradiculares, elas podem apresentar 2 raízes, e aí também pode apresentar lesão de furca. Então é isso. A existência de dentes com envolvimento de furca em um paciente periodontal influenciará o plano de tratamento. A seleção dos procedimentos a utilizar no tratamento da doença periodontal em dentes multirradiculares
pode ser feita, em princípio, quando a presença e a profundidade das lesões de Furca tiverem sido avaliadas. Nesse exame, medidas tradicionais da doença periodontal são utilizadas, mas atenção especial é dada aos achados da sondagem clínica e à análise das radiografias das regiões de premolares e molares. Nesta imagem, podemos visualizar uma variação anatômica mostrada na radiografia por um primeiro premolar inferior com 3 raízes. Na imagem B, existe uma fotografia cirúrgica mostrando a separação antes da extração de uma segunda raiz mesial anormal de um molar inferior. O diagnóstico diferencial é de extrema importância quando uma lesão na área interradicular de um dente multirradicular pode estar associada a problemas oriundos de canal radicular ou pode ser resultado de sobrecarga oclusal. O tratamento dos dentes com envolvimento de Furca, portanto, não deve ser iniciado até que se tenha sido feito um diagnóstico diferencial adequado dessa lesão. A patologia pulpar, algumas vezes, causa uma lesão no tecido periodontal na área de Furca. O aspecto radiográfico desse defeito pode ter algumas características em comum com a lesão de Furca associada à placa. Para diferenciar as duas lesões, a vitalidade do dente afetado sempre deve ser testada. Se o dente apresentar vitalidade, deve-se suspeitar de uma lesão associada à placa. Se o dente não apresentar vitalidade, o envolvimento de Furca pode ser de origem endodôntica. Nesse caso, o tratamento endodôntico apropriado deve sempre preceder a terapia periodontal. Na realidade, a terapia endodôntica pode resolver a lesão inflamatória, ocorrendo a cicatrização dos tecidos moles e duros e o desaparecimento de defeito de Furca. Se sinais de cicatrização do efeito de Furca não aparecerem dentro de 2 meses após o tratamento endodôntico, o envolvimento de Furca provavelmente está associado a uma periodontite marginal. Em seguida, estamos mostrando as imagens de diferentes graus de envolvimento de Furca em relação à sonda, no espaço interradicular de um molar inferior. Esses graus são divididos em 3, a classe 1, classe 2 e classe 3. A classe 1 na imagem A, vocês conseguem visualizar que é bem no iniciozinho da sonda, ele consegue colocar bem no comecinho, né? Bem no início. Na imagem B, a sonda ela já consegue entrar quase a metade ali do nosso molar inferior. Já a classe 3, ele consegue penetrar toda a sonda, quase toda a sonda, certo? Então, a classe 3, ela finaliza nesse exame, né? É importante compreender que cada entrada de Furca tem de ser examinada e que cada entrada tem de ser classificada de acordo com o critério citado anteriormente. Olá, meu nome é Joceane, eu vou falar um pouquinho sobre o objetivo da terapia. Então, eliminação das lesões inflamatórias na gengiva, alcançada por raspagem, alisamento radicular e pelo restabelecimento da correta morfologia tecidual na área interradicular do envolvimento de Furca de classe 1, acometendo molares inferiores. Falando um pouco mais dos tipos de terapias, temos também a raspagem e alisamento radiculares, plastias de Furca, tunelização, hemissecção e ressecção radiculares. Terapia para cada grau de Furca. Grau 1, os defeitos iniciais, ou também conhecido como incipientes, são possíveis de receber terapias periodontais conservadora, ou seja, uma vez que a bolsa é supraóssea e sem penetração no interior da Furca, com uma boa orientação
de higienização bucal, além de raspagem e alisamento radicular, mostra-se efetivo. Olá, boa noite. Eu vou falar aqui sobre as terapias para cada grau de fuga. Na terapia do grau de fuga 1, os defeitos iniciais, também conhecidos como incipientes, são passíveis de receber uma terapia periodontal conservadora, que consiste, por sua vez, que a bolsa supraóssea e sem penetração no interior da fuga, com uma boa orientação de higiene bucal, raspagem e alisamento radicular, mantém-se efetivos para essa terapia de grau 1. Já no grau 2, uma vez que tem o desenvolvimento de componentes horizontais, a terapia se torna mais complicada. O envolvimento horizontal raso e sem perda óssea vertical significa normalmente responder a um modo favorável à cirurgia de retalho, como a odontoplastia, a osteoplastia ou a osteologia. Já a lesão de fuga classe 3, que é a de tunelização, ressecção radicular e extração dentária, certo? Aqui vão os modelos de tratamento de lesão de fuga. Tipo 2, aqui na ilustração A, e na ilustração B,